Boa noite a todos. Que Jesus permita, através da sua misericórdia, que nós possamos fazer esse estudo, tocar os nossos corações para que a gente possa, através dos estudos, através do aperfeiçoamento do estudo do Evangelho do Cristo, a gente possa trazer alento para as nossas vidas, que a gente possa buscar a nossa melhoria, né? Hoje eu trouxe um texto, mais uma vez, do livro Boa Nova, que é o livro ditado pelo Espírito Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier, na qual Humberto de Campos faz a pesquisa nos arquivos celestes e traz para nós diálogos, situações muito importantes para a gente tomar conhecimento, que serve muito para a gente trazer para as nossas vidas. E eu não sei se os irmãos já perceberam, mas existe muito pouca referência sobre o apóstolo Bartolomeu, né, um dos 12 apóstolos do Cristo, que também era chamado de Natanael. A gente vai encontrar alguma coisa aqui em João, capítulo 1, versículo 45 ao 51, que diz assim: Filipe, um dos apóstolos, achou Natanael, que é o Bartolomeu, e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. É porque em Nazaré, a região de Nazaré era uma região de agricultores muito pobres, né? Era uma região de agricultura, abastecia Jerusalém, mas eram pessoas muito pobres, muito simples, mas de bom coração, né? Então, quando se chegou a notícia de que Jesus de Nazaré, né, alguém que teria vivido em Nazaré, poderia ter alguma coisa boa em Nazaré, né? Foi o questionamento de Natanael. Então Filipe diz: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, eu te vi estando tu debaixo da figueira, que é onde ele estava naquele momento. Natanael responde: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu: porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Só porque você me viu debaixo da figueira, né? Você crê em mim porque eu te disse isso? Coisas maiores do que estas verás. Na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Praticamente, procurei em outro lugar e não existe outra referência de Bartolomeu ou Natanael nos escritos, né, da nossa Bíblia, do nosso Evangelho. E no capítulo 8, Humberto de Campos intitula Bom Ânimo. Ele vai relatar uma conversa entre Bartolomeu e Jesus. E essa conversa me chamou tanta atenção, porque teve tanto aprendizado nesse diálogo, onde eles estavam na casa de Simão Pedro, e Simão Pedro muito ocupado, né, nos afazeres domésticos com a esposa, sobrou um momentinho, e Jesus e Natanael ou Bartolomeu tiveram ali um diálogo. Uma característica interessante de Bartolomeu, eu vou chamá-lo de Bartolomeu, é que ele aparentava ser muito triste. Volta e meia Jesus pegava ele em profundas reflexões, como se estivesse muito atormentado por muitas dores. E realmente Bartolomeu tinha muitas dores. Ele era um pescador, ele vivia com seus irmãos e seu pai. A sua mãe, o seu grande amor, que era sua mãe, tinha desencarnado já, né? E os seus familiares
Com a evolução de Bartolomeu seguindo Jesus, cada vez mais iam criticando, iam o insultando, inclusive o seu pai. Então ele sempre estava numa situação muito triste, né, de aparência muito triste. E aí eu vou pedir permissão para vocês para ler o diálogo entre os dois, mas esse diálogo vai ser cortado em muitas coisas, porque senão ia ficar uma coisa muito, muito extensa. Nesse diálogo na casa de Simão Pedro, aproveitando o espaço, o tempo que era favorável a isso, Bartolomeu diz ao mestre: Mestre, não saberia nunca explicar-vos o porquê das minhas tristezas amargurosas. Quando esclarecestes que o vosso reino não é deste mundo, experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho da terra, pois aqui o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Parece alguém falando dos dias de hoje também, né? Onde a gente vive envolvido, né, no selo do mal, né, circundando todos nós. Por toda parte é o triunfo do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. Muito parecido com os dias de hoje, né? E aí vem Jesus e dá para ele, através de suas palavras amorosas, aquilo que ele precisava ouvir e aquilo que nós precisamos ouvir. Porque o Evangelho serve para isso. Diz Jesus: a nossa doutrina, entretanto, é a do Evangelho ou da Boa Nova, e já viste, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria. Fazes bem conservando a tua esperança em face dos novos ensinamentos, mas não quero senão acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Nessa casa, meus irmãos, em qualquer outra casa religiosa, vem irmãos com dores profundas nos procurar alento nas casas religiosas. E se o Evangelho trouxer tristeza nas palavras, o nosso irmão, ao invés de sair daqui renovado, com esperanças novas, que é a função do Evangelho, esse objetivo não vai ser alcançado. Então, a gente precisa ter a consciência de que o Evangelho é alegria, de que o Evangelho é esperança para aqueles que buscam isso, que estão precisando buscar isso, né, com o coração amargurado, coração entristecido. Se já tive ocasião de ensinar que o meu reino ainda não é deste mundo, isso não quer dizer que eu desdenhe o trabalho de estendê-lo um dia aos corações que morreram na terra. Então, a busca do reino de Deus, que Jesus veio estabelecer, é também buscar estabelecer esse reino de Deus aqui na terra. E nós estamos caminhando para isso. Estamos caminhando vagarosamente, mas nós estamos caminhando. Basta olharmos ao nosso redor e vermos o tanto de aprendizado que nós temos à nossa disposição, o tanto de informação que nós somos capazes de olhar no simples celular, né? É lógico que a nossa evolução moral ainda não está muito distante de há 2000 anos atrás, mas nós vamos progredir. E a gente não precisa só esperar que o reino de Deus vai ser lá em outros mundos. O planeta Terra vai chegar lá também. Então, o sonho de Jesus é que o planeta Terra também um dia chegue nessa condição, né? O Evangelho terá de florescer primeiramente na alma das criaturas. Olha que coisa importante. Não é que vai se criar um reino de Deus e nós vamos entrar lá, que vai cair no nosso colo. Tem que primeiro ser amadurecido no coração de cada um de nós, na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. Ah, mas eu queria tanto que o mundo fosse cheio de paz. Ah, eu queria muito que o mundo tivesse mais amor. Qual é a paz que você está dando para o mundo? Qual é a paz que nós estamos oferecendo para o mundo?
Qual é o amor que nós estamos oferecendo para o mundo, para que o mundo um dia chegue a um mundo de paz e de amor? Isso tudo depende só de nós. Nós ainda como sociedade estamos buscando isso através do acordar das nossas consciências. Mas nós precisamos ainda, nós estamos no começo dessa jornada, né? Então essa jornada, ela ainda é longa, ainda nós vamos ter os nossos obstáculos, e não é porque, eu me despertei para a necessidade de trazer o Evangelho para dentro de mim que os problemas nossos vão acabar. Não, não vão acabar. Os nossos problemas, eles vão continuar. Só que quando eu abro as portas e as janelas para o entendimento do Evangelho, esse caminho que ainda vai ser longo e cheio de obstáculos, nos será mais agradável, porque nós vamos ter outro entendimento a respeito das nossas dificuldades e do que nós temos que passar. É por isso que Jesus fala que o Evangelho é de alegria. Ele vai nos ensinar, através desse diálogo, que não importa o problema que nós tivermos, ele é passageiro. E se a gente confiar em Deus, confiar em Jesus, nós vamos ter o amparo necessário. Nós temos o amparo necessário até quando a gente não pensa, quando a gente não abre as portas para Jesus. Continua Jesus. A vida terrestre é uma estrada prodigiosa que conduz aos braços amorosos de Deus. A nossa caminhada é uma estrada, nesse planeta, é uma estrada prodigiosa que vai nos conduzir aos braços amorosos de Deus. A estrada que nós vamos seguir até chegarmos aos braços amorosos de Deus, quem decide somos nós. É só passarmos pelo que nós temos que passar, pelas nossas dificuldades, com resignação, confiando em Deus, que Ele quer sempre o melhor para todos nós, né? E não errando mais, procurando não se equivocar mais, para que a gente não aumente os nossos débitos e vá só diminuindo-os à medida que nós vamos caminhando. Sabemos que isso é difícil, nós mesmo com consciência continuamos errando, porque nós somos imperfeitos. Mas nós já vamos ter uma outra consciência a respeito do erro, porque esse erro vai nos ferir a consciência. E a consciência é o nosso maior juiz. O trabalho é a marcha. Nesse caminhar para Jesus, o trabalho é a marcha. Adianta querermos chegar lá sem o trabalho? Que trabalho que é esse? É fazer o nosso trabalho material, nosso trabalho humano, o trabalho que nos remunera da melhor forma possível. É fazer o nosso trabalho de engrandecimento, de buscar o Evangelho, ser pessoas melhores no plano espiritual, o nosso aperfeiçoamento espiritual, né? E aí eu fico vendo a dificuldade, quando se fala em trabalho, eu fico com muita preocupação do tanto tempo que nós vamos chegar até nós despertarmos. Basta olhar para nós hoje em dia e ver na nossa sociedade, no simples trabalho do dia a dia, quem quer trabalhar? Todo mundo quer ganhar o dinheirinho fácil, mas quem quer trabalhar? Estou falando de trabalho material, trabalho que nos sustenta. Então nós, como sociedade, nós precisamos ainda amadurecer muito para a gente criar esse reino de Deus aqui no planeta Terra. Muito. A luta comum é a caminhada de cada dia, ou seja, os nossos obstáculos, faz parte da nossa caminhada. Ninguém vai ficar livre deles, só quando chegarmos a espíritos puros. Ouve-me bem, Natanael, Bartolomeu. Na atividade ou no descanso físico, agindo ou descansando, a oportunidade de uma hora, de uma leve ação, pequenininha ação, de uma palavra humilde, confortadora, alentadora para os nossos irmãos, é o convite de nosso Pai para que semeemos as suas bênçãos sacrossantas. Nós podemos ser discípulos de Jesus. Nós não precisamos esperar o trabalho dos irmãos espirituais, que são benfeitores nossos, trabalharem por nós. Eles já têm trabalho demais.
Nós podemos fazer o trabalho dos amigos espirituais aqui encarnados. Como? Seguindo o Evangelho do Cristo e buscando sermos pessoas melhores a cada dia. Dando exemplo que arrasta multidões. Como diz, Francisco de Assis, às vezes você é o único evangelho que uma pessoa vai ver a vida inteira. É aquele ato que você fez ali, que chamou a atenção da pessoa que nunca teve contato com o evangelho, que vai olhar e vai falar assim: nossa, que atitude linda que aquela pessoa tomou. E isso vai moldando os corações da gente, Assim como o mal também age para o bem. O mal também nos chama a atenção, o alerta que nos faz para que a gente não, eu não quero agir igual aquela pessoa age, não. Até o mal age para o bem. Em geral, os homens abusam desse ensejo precioso para anteporem a sua vontade imperfeita aos desígnios superiores. A gente quer botar o nosso dedinho imperfeito, com o que a gente acha que é o certo e o errado, até no Evangelho do Cristo, que não muda. São leis imutáveis. A lei do amor, a lei do que é certo, ela é imutável. As leis dos homens mudam. Elas mudam de acordo com a nossa necessidade de evolução. Mas a gente quer meter até o nosso dedo no Evangelho do Cristo. E aí perturba a sua própria marcha. Daí resultam as jornadas mais ásperas, obrigatórias. É o que a gente passa hoje em dia na nossa dificuldade. As jornadas ásperas obrigatórias para a retificação das faltas cometidas. Os infrutíferos labores. Mas por que acontece só comigo isso? Sou uma pessoa tão boa, mas nada para mim dá certo. E o nosso passado? Hoje não é a oportunidade da gente reparar? Será que a gente só repara e não comete mais males também? Mais males. E aí a nossa conta vai aumentando cada vez mais? Na obcecação da sua vontade própria, o homem, ferem a fronte nas pedras da estrada, tropeça e cai, se machuca. Cerram os ouvidos à realidade espiritual, vendam os olhos com a sombra da rebeldia e passam em lágrimas. Lógico, eu sou rebelde à lei de Deus, eu vou sofrer. Passam em lágrimas sem enxergarem a fonte cristalina, a estrela cariciosa no céu, o perfume da flor, a palavra de um amigo. Ficamos cegos e a gente não observa nem as belezas que nos circundam e as bênçãos que nós recebemos todos os dias sem sequer agradecer. Alguém aqui duvida que nós recebemos bênçãos todos os dias? Basta respirar fundo, basta tomar um copo de água. Mestre, diz Bartolomeu, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares. Não é isso que acontece? Quando a gente começa a compreender o Evangelho, a gente começa a observar que várias coisas que nos feriam antes, passam agora a não nos ferir mais, à medida que nós vamos recolhendo os ensinamentos, o aprendizado. Prossegue Bartolomeu, mas o Evangelho exige de nós a fortaleza permanente? Eu estou tendo conhecimento do Evangelho, eu preciso ser permanentemente forte, eu tenho que ter minha fortaleza permanente, ou seja, eu preciso ser sempre feliz, bem-humorado, transmitir, sempre. Diz Jesus, a verdade não exige. Bartolomeu pergunta se exige fortaleza. Jesus disse que a verdade não exige, transforma. A verdade transforma, ela não exige. E é isso que nós vemos todos os dias, à medida que nós temos conhecimento do Evangelho, mas principalmente deixamos o Evangelho entrar nos nossos corações, nas nossas vidas. Não adianta nada a gente estudar e continuar cometendo os mesmos equívocos que nós sabemos que estão errados.
nós temos a exata noção do que é certo e o que é errado. Muitas vezes a gente se deixa levar, porque a multidão faz errado, então eu vou fazer também, que não vai ter problema não. É politicamente correto, porque todo mundo faz. E aí a gente sofre, né? Porque Jesus nos ensinou que nós devemos passar pela porta estreita, não a porta, né, larga que nos conduz às facilidades. Porém, o Evangelho não, continua Jesus, o Evangelho não poderia reclamar estados especiais dos seus discípulos. Ninguém precisa ter nada especial para colocar o Evangelho em prática. Não precisa, pode ser o mais humilde ou o mais rico. Qualquer um pode, tem o direito e tem principalmente a obrigação. Mas quando nós não encaramos desse jeito, aí sofremos com as nossas dificuldades e nos sentimos injustiçados por causa delas. Por que, Bartolomeu, por que nos firmarmos nos pesadelos de uma hora, se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com o nosso Pai? Para que nós ficarmos nos lamentando dias, meses, por causa de um obstáculo, quando a gente tem certeza que nós vamos chegar no reino de Deus? Para quê? Estão entendendo como que o Evangelho vai abrindo os nossos entendimentos a respeito das dificuldades? Para quê? Tudo bem, é um empecilho, me machucou, me feriu, mas eu precisava passar por ele. Porque quem está na felicidade o tempo todo, não tem tempo para ficar pensando naquilo que está errado. Mas quando a gente tropeça naquela pedra do caminho, a gente sabe que a gente não pode voltar por aquele caminho sem se preocupar com a pedra. Prossegue Bartolomeu. E quando os negócios do mundo não nos são adversos? E quando tudo parece em luta contra nós? A gente se pergunta isso todos os dias. Poxa, nada dá certo para mim. No negócio, eu faço, aconteça, nada dá certo. O outro lá, que passa a perna em todo mundo, dá super certo, comigo não dá. Vamos ver o que Jesus responde. Isso aqui está parecendo muito o livro dos Espíritos, né? Uma pergunta e um ser iluminado responde. Bartolomeu, qual o melhor negócio do mundo? Será a aventura que se efetua a peso de ouro? Gastarmos aí fortunas de dinheiro para ir no hotel de luxo, com tudo incluso, e lá se abusar de comidas, bebidas alcoólicas, o sujeito não quer nem comer, mas está lá de graça, eu vou comer. Aí volta com 10 quilos a mais, em 3 dias que ficou, né? De que vale mais? A aventura que se efetua a peso de ouro, muita vez amordaçando-se o coração e a consciência para aumentar as preocupações da vida material, ou a iluminação definitiva da alma para Deus, que se realiza somente, a única coisa que exige é a boa vontade do homem, que deseje marchar para o seu amor por entre as luzes do caminho. O que vale mais? Os prazeres momentâneos ou o caminho da porta estreita, que nós abrimos mão hoje das nossas facilidades, dos nossos vícios, dos nossos prazeres que afundam ainda mais o nosso moral, ou caminharmos pelo caminho estreito, pela porta estreita? O que vale mais? Não será a diversidade dos negócios do mundo um convite amigo para a criatura semear com mais amor, um apelo indireto que a arranque as ilusões da terra para as verdades do reino de Deus? Meu irmão, você não está dando certo no negócio porque esse negócio não é bom para você. Vai te levar para a perdição.
Não vai ser bom, porque se você crescer financeiramente, você tem tendência a se perder cada vez mais. Às vezes acontece isso, não é matemático, tudo bem, mas podemos refletir sobre as causas. A gente se questiona, mas se eu fosse rico, minha vida ia ser muito melhor. Realmente, nós iríamos ter mais facilidade de contato com prostituição, com drogas, as facilidades da vida iam estar mais próximas de nós estaríamos mais próximos dela. E por fim, a última pergunta de Bartolomeu: mestre, e não será justificável a tristeza quando perdemos um ente amado? Olha o estudo de hoje, do Livro dos Espíritos. Será que a gente não tem o direito de ficar triste, com a perda de um ente amado? Diz Jesus. Mas quem está perdido, se Deus é o Pai de todos nós? Eu perdi minha mãe. Tá, Deus é pai e mãe. Nós que temos conhecimento da doutrina espírita, nós ficamos relativamente confortáveis, como a Simone falou no estudo hoje. Nós ficamos relativamente confortáveis, embora seja dor, a dor é normal, mas nós ficamos confortáveis porque nós sabemos que está tudo certo, está tudo bem. É um afastamento temporário. Daqui a pouco, a família terrena, ela não se perde, daqui a pouco vamos todos nos encontrar de novo. E vamos seguir a vida juntos novamente. Continuou Jesus, se os que são sepultados no lodo dos crimes hão de vislumbrar um dia a alvorada da redenção, se até para aqueles criminosos um dia eles vão vislumbrar, a alvorada da redenção, por que lamentarmos em desespero o amigo que partiu ao chamado do Todo-Poderoso? A morte do corpo abre as portas de um mundo novo para a alma. A morte do corpo abre um mundo novo para a alma. Ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra, como nenhum ser será abandonado. Ninguém é abandonado por Deus. A gente pode não abrir as portas. A gente pode querer se distanciar de Deus. Mas mesmo assim Ele está a olhar por nós. Mas alguém tem dúvida de que se eu abrir as portas e janelas do meu eu, do corpo, do meu espírito, eu vou ser mais agraciado, vou ter mais inspiração para o bem? Alguém tem dúvida disso? Mas mesmo que a gente não abra os nossos corações, Deus ainda está ao nosso lado. Porque tudo é de Deus e todos somos seus filhos. Eis porque todo discípulo do Evangelho tem de ser um semeador de paz e de alegria. Nós precisamos ser semeadores de paz e alegria se nós quisermos viver no mundo de paz e alegria. No mundo de paz e harmonia, nós temos que trabalhar a nossa harmonia. No mundo onde todos querem que as pessoas sejam pacientes conosco, nós temos que oferecer paciência. Bom, depois desse diálogo, Bartolomeu deixou a casa de Pedro e voltou para sua casa. Um caminho era longo. E nesse caminho, ele foi refletindo sobre todos aqueles ensinamentos. Ele saiu dali feliz, corajoso, resignado, com coragem para a sua transformação, deixando de lado os problemas que ele tem ali e que ele não pode resolver. O que pode resolver, vamos resolver. O que a gente não consegue, vamos deixar o tempo passar. E ele foi nesse caminho para casa, encontrar dentro de casa suas feras, os seus algozes, seus irmãos, seu pai. Só que nesse caminho de volta, ele sentiu uma coisa diferente. Ele começou a observar a beleza das coisas que o circundavam, aquele ventinho vindo do lago de Genezaré já trazia um frescor diferente,
Já estava quase amanhecendo, alta madrugada, o canto dos passarinhos, que ele ouvia todos os dias, mas parecia que tinha algo de especial. Até o mugido das vaquinhas, diz aqui, ele achou de um jeito diferente. Passou, né? Porém, chegando em casa, ao ranger das portas, das dobradiças da porta, começaram-se os ataques. Os irmãos chamando de preguiçoso, de ocioso, porque até então ele vivia exclusivamente da pescaria. E a família também dependia do esforço dele, né? Mas agora ele também seguia muito Jesus. Ele era um dos mais disciplinados seguidores do Cristo. E o seu pai também, dirigindo impropérios, mas ele recordou o Evangelho e sentiu que só ele tinha bastante alegria para dar a seus irmãos. Olha o entendimento diferente. Antes ele guardava os rancores, e com isso levava tristeza. Agora ele começou a entender a falta do entendimento dos seus irmãos e do seu pai. Em vez de reagir asperamente, como de outras vezes, sorriu-lhes com a bondade das explicações amigas. Seu velho pai o acusou, igualmente, escorraçando-o. O apóstolo, no entanto, achou natural. Seu pai não conhecia Jesus e ele conhecia. O seu pai não tinha entendimento, ele tinha adquirido o conhecimento. Depois de repousar alguns momentos, tomou as redes velhas e demandou sua barca. Teve para com todos os companheiros de serviço uma frase consoladora, amiga. O lago como que estava mais acolhedor e mais belo. Seus camaradas de trabalho mais delicados e acessíveis. Ele começou até a enxergar as qualidades dos seus colegas de trabalho. De tarde, não questionou com os comerciantes, enchendo-lhes, aliás, o espírito de boas palavras e de atitudes cativantes e educadoras. Bartolomeu havia convertido todos os desalentos num cântico de alegria, ao sopro regenerador dos ensinamentos do Cristo. Todos os observavam com admiração a sua nova atitude mental. E os irmãos, não se enganem, as pessoas percebem a nossa mudança de atitude mental. Todos nós podemos mudar as nossas atitudes mentais, e sempre vai chegar um e vai falar assim: você está diferente. Antes você reagia de uma forma, não reage mais. Bom, no sábado seguinte, o mestre foi fazer uma pregação, né? Começou a pregar a boa nova. A certa altura dessa pregação, dizendo aí as narrativas de Mateus, Jesus diz: o reino dos céus é semelhante a um tesouro que, oculto no campo, um tesouro escondido, foi achado e escondido por um homem que, movido de gozo, vendeu tudo que possuía e comprou aquele campo. Nós descobrimos o tesouro do Evangelho. Nós temos que largar tudo que não é importante e comprar o Evangelho para dentro de nós. Esse terreno onde está contido o Evangelho é um terreno precioso. É um terreno que vai nos trazer muitas riquezas, não materiais, isso aí vai embora. Vai trazer muitas outras riquezas. Ouvindo isso, Bartolomeu, nesse instante, o olhar do mestre pousou sobre Bartolomeu. E o pescador humilde, que o mestre prestou atenção em Bartolomeu, e ele contemplava esses ensinamentos, né, de uma forma muito amorosa. O pescador humilde, Bartolomeu,
compreendeu a delicada alusão do ensinamento. Foi isso que ele buscou com Jesus. Meu filho, meu irmão, trabalhe em você o Evangelho, que é de alegria, e deixa as coisas do mundo com o mundo. Segue o teu caminho. Quem você puder abraçar de conhecimento, abrace. Mas vão ter irmãos que não vão. E quantos de nós temos familiares difíceis dentro da nossa casa, que a gente muitas vezes começa a ter contato com o Evangelho, e nós dentro de casa somos, só quer saber disso agora. Falando de tal, só quer saber disso agora. Está cultivando uma plantação que ele vai colher lá na frente, extremamente valorosa. E a gente precisa entrar em conflito com os nossos irmãos dentro de casa, nossos pais? Não, se eles não nos compreendem, nós estamos adquirindo o conhecimento. Eles não. Os nossos amigos do trabalho nos veem de uma forma, nós somos bobos, chatos, não aceitamos mais ir para rodadas de conversas desagradáveis. Tudo bem, deixa eles, um dia eles vão entender também. Vamos seguir nós o que a gente tem que seguir, né? E aí, enviando a Jesus um olhar de amor e de reconhecimento, Bartolomeu limpou uma lágrima. Era a primeira vez que Bartolomeu chorava de alegria. Querido Mestre Jesus, agradecemos ao querido irmão e ao amoroso Deus, nosso Pai, por tantos ensinamentos que nós ainda precisamos para consolidarmos em nossos corações o seu reino de amor. Sabemos, querido Pai, sabemos, querido irmão Jesus, que a caminhada de cada um ainda é dolorosa. Mas com seus ensinamentos, nós aprendemos que nós também somos capazes de uma nova plantação para podermos colher frutos melhores do que estamos colhendo hoje. E sabendo disso, nós só somos agradecimento. Muito obrigado por estar sempre presente em nossas vidas. Rogamos que todos possam um dia ter a abertura do Evangelho nos corações. Que assim seja. Graças a Deus.